Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula de evolução. Hoje, aula número 11, conceito de espécie e variação intraespecífica. Vamos lá então? Bom, hoje a gente vai tratar do tema espécie, que é um dos temas mais importantes dentro da evolução, né? A pergunta básica, como reconhecer uma espécie? Então essa é a pergunta que a gente vai estar discutindo ao longo da nossa aula de hoje, ok? Como reconhecer uma espécie? Essa foto aí que vocês estão vendo é um elefante, certo? Tranquilo, né? Ah, claro que é um elefante. E essa foto aqui, essa ilustração aqui, é um elefante também. São da mesma espécie? Então vamos comparar os dois. Aí, gente, são da mesma espécie? A princípio pode até aparecer, mas se você olhar com mais calma, a gente vai ver algumas características, né? Olha a orelha da espécie da esquerda e olha a orelha da espécie da direita. Entre muitas outras características que um estudioso desses animais poderia descrever para a gente, né? A ponta da tromba, os músculos da tromba também têm diferenças, né? Existem muitas outras diferenças, mas para nós aqui, que somos leigos em elefantes, né? A característica que mais chama atenção de imediato é o tamanho da orelha proporcional ao tamanho do corpo, né? Então, a espécie do lado esquerdo no nosso vídeo, ela é a espécie africana Loxonta africana, espécie da savana africana. E a espécie da direita é a espécie indiana, né, Elephas maximus, que ocorre principalmente no sudeste asiático, na Índia. Né? Então, quando a gente começa a construir esse conceito de espécie, a gente tem que começar a prestar atenção, então, nas características morfológicas, que é uma expressão, né, o fenótipo, que é uma expressão do genótipo. Né? Então, o que a princípio parece uma coisa só, na verdade são duas espécies. Né? Mas, se a gente olhar essa outra ilustração aqui agora, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo diversas espécies de uma família de pássaros, né, a ordem Passeriformes, do grupo das aves. E aqui a gente está vendo uma família representada por várias espécies. Então, esse indivíduo aqui pertence a uma espécie, esse indivíduo aqui pertence a outra espécie. Então, vocês estão vendo que é muito mais difícil, então, agora a gente separar, a gente discriminar espécies diferentes tão próximas. Né? Por que elas são tão parecidas? Porque no tempo evolutivo, elas se separaram há pouco tempo, então elas se parecem muito umas com as outras. Né? Então não é tão simples assim a gente separar espécies, discriminar indivíduos pertencentes a uma espécie ou indivíduos pertencentes a outra espécie. Né? Então, para nossa consideração de evolução, espécie é uma unidade natural. Ela ocorre na natureza, né? Então, de todas aquelas classificações que a gente está acostumado, classe, ordem, família, né? Aquelas classificações, é a espécie realmente que existe na natureza. Então, são os indivíduos de uma espécie que estão sendo testados no ambiente pela seleção natural, né? Então, do ponto de vista para a gente separar espécies no ambiente natural, a gente vai olhar as características do fenótipo, né, que estão expressas no corpo do animal, da planta, né, na estrutura da espécie. Porém, do ponto de vista teórico, é bem mais difícil a gente definir o que seria uma espécie, ok? Então, olha só, na prática, é isso que eu acabei de falar agora. Na prática, a gente define facilmente uma espécie. Ah, como assim facilmente? Você acabou de mostrar aquelas aves lá. Bom, à medida que a gente vai aprofundando no estudo de um grupo, né, vai sendo cada vez mais fácil, então, definir essa espécie do ponto de vista das características fenotípicas, né, do fenótipo. Né? Mas, na teoria, teoricamente, é mais complexo, então, a gente definiu o que seria uma espécie, e isso que a gente vai tratar principalmente nessa aula, tá? A definição teórica do que vem a ser uma espécie. Vamos lá, então. Então, olha só. Os taxonomistas, quem é o taxonomista? É o estudioso, pesquisador, né, biólogo, que trata das classificações das espécies, né? Define uma espécie através das características morfológicas ou fenéticas, fenotípicas mesmo, fenéticas ou fenotípicas,
que estão presentes, isso que é bem importante, tá, gente? Presentes em um conjunto de espécimes e indivíduos, né? Então, características que estão num conjunto de indivíduos e ausentes em espécies relacionadas. Então, vamos voltar lá aquelas aves lá que eu mostrei, né, no início aqui, ó. Então, você vai procurar características que estão presentes nesse conjunto aqui de indivíduos que não estão presentes nesse conjunto aqui de indivíduos, ok? Então, é isso aqui que está falando, ó. Então, eles definem espécie através de características morfológicas ou fenéticas ou até comportamentais também, né? Que a gente pode encontrar na espécie presentes em um conjunto que não estão presentes no outro conjunto, tá? Então é por exclusão, ok? Então um exemplo aqui, ó. Até por bem pouco tempo considerava-se que na Mata Atlântica a gente tinha uma espécie de monocarvoeiro, né? Bracteles, né? Então era considerado uma espécie. À medida que foi sendo estudado, então é sempre assim, à medida que os pesquisadores foram se aprofundando, né, no conhecimento da espécie, ficou definido então duas espécies para o Brasil. Então essa monocarvoeiro é um primata que só existe no Brasil, não só existe na América do Sul, mas só existe no Brasil, na Mata Atlântica, ó, tá? Presente só em Mata Atlântica. Então a gente tem o Bracteles arachnoides, que está localizado um pouco mais ao sul na Mata Atlântica, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. E o Bracteles hipoxanthus, e está localizado aqui em Minas, na Bahia, no Espírito Santo, um pouco mais ao norte, tá? Então, eles começaram a estudar e começaram a encontrar essas características que estão presentes num grupo e estão ausentes no outro. Então, dentre as várias características, tá, gente? Então, não vou descer detalhes, né? Mas se você lê o artigo científico que descreveu as espécies, vai encontrar uma série de dados lá, né? Mas a gente não vai gastar tanto tempo assim com isso. Mas se você olhar Bracteles hipoxanthus, a gente vai ver que os adultos eles têm o rosto manchado, mas com marcas brancas, né, sob um fundo escuro, né? E o Bracteles arachnoides, ele tem o rosto todo escuro, tá? Então essa é uma das principais características. Ah, mas você pode perguntar assim, esse filhote aqui de hipoxanthus, os filhotes de hipoxanthus, eles têm o rosto com melanina, né? Isso, mas à medida que eles vão crescendo e vão se desenvolvendo, eles vão ganhando então uma coloração menos escura no rosto deles, né? Então essa aí é uma característica presente num grupo de indivíduos e ausente em outros grupos. Dentre outras características que vão definir então que no Brasil nós temos duas espécies de monocarvoeiro na Mata Atlântica. Bom, então, gente, olha, tô descrevendo essas características, contando esses tópicos para vocês, porque na prática, no dia a dia, quando a gente vai olhar para uma espécie, os caracteres morfológicos ou fenéticos, ou seja, a expressão do genótipo através do fenótipo, é que acaba sendo útil para a gente reconhecer as espécies na prática, tá? Então, na prática, sim, no dia a dia, você olha para uma espécie, encontra uma característica, um caractere que é exclusivo dela e não está no outro grupo, então você já sabe de quem que você está falando, né? No caso aqui, ó, uma ranzinha, Physalemmus natereri, tá? Que ocorre até aqui em Minas Gerais, não ocorre aqui em Barbacena, mas ocorre em Minas Gerais. Ele tem uma característica muito interessante, que ele tem ocelos, aqui, manchas escuras, no final do dorso dele, aqui, ó, então, essa mancha escura aqui, ó, que ele usa para fazer um mimetismo. Ele levanta o corpo dele assim, expõe esses ocelos, então ele está mimetizando um animal bem maior do que ele é, para tentar assustar seus predadores, né? Então, só Physalemmus natereri tem essa característica dentre todos os Physalemmus, que são diversas espécies de Physalemmus, tá? Então, encontrou essa característica. Beleza, tem o ocelo no final do dorso dele, escondido pelas coxas ali do animal, é Physalemmus natereri. Então, você exclui de pertencer a outro grupo, ok? Bom,
Mas o que acontece? Isso aí a gente vai usar para várias espécies, porém, sempre tem um porém, né? Na natureza ocorre uma variação individual muito grande e não se consegue um caráter definidor perfeito. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que apesar de, na prática, a gente utilizar esses caracteres que estão presentes num grupo e estão ausentes no outro e nos ajuda, é muito útil para a gente definir o que é uma espécie, em contraponto, existem outras espécies que têm uma variação individual tão grande que vão dificultar esse tipo de definição, tá? Que é o caso, por exemplo, de uma serpente que ocorre aqui em Barbacena, tá? Vaglerophis merremi, a boipeva, ela ocorre aqui em Barbacena. É uma espécie que não tem veneno, a dentição dela é áglifa e ela se alimenta exclusivamente de bufos, né? Antigos bufos, mas agora tem outro gênero de sapos, né? Se alimenta basicamente de sapos. E ela apresenta um polimorfismo, né? Uma variação individual enorme, tá, gente? Então, essa espécie aqui, esse espécime, né? Falando, então, esse indivíduo dessa espécie, eu fotografei aqui na colônia. Tá? Então, presta bem atenção no padrão de cores das escamas dele, né? E olha só a variação que pode existir. Então, nessa foto aqui, do Marcelo Duarte, que eu consegui na internet, olha a variação, é a mesma espécie, tá, gente? Todos esses indivíduos aqui, a gente tem 2, 3, 4. 4 indivíduos aqui nessa foto. Todos eles são da mesma espécie, porém existe um polimorfismo muito grande. Para um leigo, para uma pessoa que não conhece, ela ia olhar e achar que são várias espécies diferentes de serpentes, né? Mas é uma única espécie. Por quê? Porque é uma espécie polimórfica que apresenta uma variação individual grande frente ao padrão de manchas e cores de escamas, né? Então não é tão simples assim a gente bater o olho no indivíduo e já definir a qual espécie ele pertence, né? Bom, então, ó, caracteres definidores, né? A orelha do elefante, né? Ou o rosto do monocarvoeiro. Então, caracteres definidores indicam como a maioria dos membros de uma espécie difere da maioria dos membros de outras espécies, tá? Mas não devemos esperar que existam caracteres definidores claramente definidos para todas as espécies, que é o caso da boipeva do Vaglerophis, né? Então, na natureza não funciona dessa forma. Cada espécie vai ter lá características que a gente bate o olho e a gente já sabe a qual espécie pertence, né? Então não é assim que funciona, tá, gente? Por isso que é mais complexo. Bom, o que acontece com o surgimento de espécies, que a gente vai tratar na próxima aula, que é a especiação, né? Então aqui, ó, no tempo, você tem lá uma população, aqui a gente está falando de uma característica qualquer, pode ser morfológica, pode ser fisiológica, pode ser comportamental, que tem a distribuição normal lá, o sino invertido, e à medida que o tempo vai passando, o que acontece? Começa a aparecer duas características, duas formas de maior frequência, né? Duas formas de maior frequência de característica. Então aqui a gente só tem uma e aqui vai começando a aparecer, né? Já aqui começa a aparecer, ó, né? Então começa a aparecer duas formas mais frequentes daquela característica, né? Então você tem uma transição. A gente vai ter uma transição no início, né, da espécie ancestral, uma zona que se confunde, que a gente vai chamar de zona ambígua, né, que você tem lá ainda uma certa confunde, né, a qual grupo pertence cada indivíduo, e no final, aqui já na etapa 4, a gente tem lá as duas espécies, então essa é uma população com a frequência maior de uma característica de um tipo, e a outra população com uma frequência maior da mesma característica de outra forma, né? Então é assim que funciona, a gente vai tratar esse gráfico aqui, gente, a gente vai estar tratando durante toda a próxima aula, que é o assunto de especiação. Outra coisa legal de falar também é com relação ao tipo de conceito, né? Existem conceitos horizontais e conceitos verticais.
a gente vai estar tratando mais do conceito horizontal de espécie, tá? Se vocês olharem esse gráficozinho aí, que é um cladograma, né? Uma árvore filogenética, a gente está vendo aqui que na ordenada a gente tem o tempo, né? Então os conceitos verticais eles são no tempo. Então ao longo do tempo, para a gente definir a qual indivíduo pertence, a qual espécie pertence aquele indivíduo, né? No tempo. Os nossos conceitos aqui dessa aula a gente vai estar tratando o conceito horizontal de espécie. Naquele momento, tá vendo? Naquele momento do tempo, ó, nesse momento do tempo aqui, a qual espécie pertence àquele indivíduo. Não no tempo evolutivo, mas no tempo, no instante atual, ok? São os conceitos horizontais. Bom, então vamos lá. Primeiro conceito. Tranquilo, tá, gente? Ó, conceito biológico, tá? Conceito biológico. Espécies são grupos de populações, então não precisa ser só uma população. Tem espécie que é composta por apenas uma população, tá? Mas geralmente são várias populações. Espécies são grupos de populações naturais que intercruzam e estão reprodutivamente isoladas de outros grupos. Esse conceito foi criado por Meyer em 1963, ok? Então, esse conceito insere genética de populações na taxonomia, ok? Uma espécie é um conjunto gênico em que as frequências gênicas podem mudar. Foi tudo que a gente estudou até agora, tá, gente? Então, a evolução, ela atua por seleção natural e ela muda as frequências gênicas de um genoma à medida que os indivíduos são testados no ambiente, né? Então, o conceito de espécie, basicamente, é um conjunto, o conceito biológico de espécie é um conjunto de indivíduos que compartilham um genoma e esse genoma, as frequências gênicas vão se alterando ao longo do tempo, tá? Nesse conceito, olha que interessante, nesse conceito, a espécie é a unidade da evolução, né? Então, o que está evoluindo? O que está evoluindo é a espécie. Quem está sendo testado no ambiente para as questões adaptativas, né? É o indivíduo. Então, o indivíduo é que está sendo testado. Mas quem está evoluindo? Quem está evoluindo é a espécie. Tá? Isso é muito importante para nós. Bom, nesse conceito de Meyer, a movimentação dos genes em uma espécie por meio de migrações e intercruzamentos, nós vamos chamar então de fluxo gênico, tá? Então, toda vez que a gente se referir a fluxo gênico, nós estamos falando de trocas genéticas entre indivíduos de uma população, entre populações diferentes, através de cruzamentos da reprodução sexuada, né, intercruzamentos, lembra do crossing over, né? E das migrações, que tanto pode ser imigração quanto emigração. Então, o indivíduo pode chegar, um indivíduo pode sair para outra população. Isso aí é que a gente chama de fluxo gênico e é um conceito muito importante para a conservação das espécies em termos de variabilidade genética, né? E como que a espécie está evoluindo através desses polimorfismos que existem no genoma da espécie, tá? O que pode acontecer também, ó, o constante remanejamento dos genes, né, induz uma pressão seletiva a favor dos genes que interagem bem com outros genes de outros locos, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a seleção natural, ela não só seleciona genes bons para aquele determinado ambiente, ou seja, os genes mais adaptativos para aquele determinado ambiente, como a seleção natural também seleciona os genes que trabalham bem, que trabalham harmonicamente com os seus outros genes. Então, os conjuntos gênicos que atuam mais harmonicamente também são favorecidos pela seleção natural, né? Ou seja, existe uma seleção para os melhores genes em termos adaptativos e também existe a seleção natural ao mesmo tempo, né, simultânea, para aqueles genes que trabalham melhor uns com os outros, ok? E, para finalizar aqui esse conceito biológico, tem conceitos relacionados ao conceito biológico, que é o de reconhecimento de Peterson,
que é o conceito de espécie por reconhecimento, né? É quando o indivíduo só reconhece outro como da sua própria espécie quando ele consegue enxergar no outro um parceiro reprodutivo, né? Então, quando o indivíduo enxerga no outro um potencial parceiro reprodutivo, ele está enxergando no outro um indivíduo de sua própria espécie. Esse é o conceito de Peterson do reconhecimento, né? E o conceito de Howard e Berlocher, não sei se é assim se pronuncia, Berlocher, né? É o conceito de marcadores moleculares, onde o genoma das espécies tem certos marcadores moleculares que caracterizam aquele genoma que não estão presentes em outros genomas, né? Bom, agora a gente chegou no conceito, no segundo conceito. A gente já viu o conceito biológico, agora o conceito ecológico, tá? Então, o que é uma espécie do ponto de vista ecológico? Espécies são grupos de populações, né? Então, uma população ou mais de uma população natural que exploram o mesmo nicho, ok? Olha que diferença do conceito biológico, né? Então, a morfologia, né? A macromorfologia, a micromorfologia, a fisiologia, o comportamento, né? São em parte adaptados aos recursos que exploram e aos hábitats que ocupam. O que a gente está querendo dizer com isso? Que a seleção natural seleciona características adaptativas para que aquele grupo de organismos possa explorar certas condições específicas do seu nicho ecológico, tá? Então, os processos ecológicos e evolutivos controlam a divisão de recursos e tendem a produzir espécies diferentes, tá? Então, nesse conceito ecológico, você vai ter a seleção natural separando populações para que explorem determinados nichos ecológicos únicos, onde um grupo de indivíduos, uma população ou várias populações, tem caracteres adaptativos para explorar certos recursos do seu nicho que outras populações de outros nichos não têm e ainda mais têm outras características para explorar recursos do outro nicho, né? Então, é o conceito ecológico. Os dois conceitos são muito importantes, eles podem ser até usados concomitantemente, né? Então, ao mesmo tempo que você pode considerar o conceito biológico, eu também posso considerar o conceito ecológico, né? Os dois ajudam a explicar, então, o que vem a ser uma espécie, tá? E para reforçar o conceito ecológico, tem a relação aqui, ó, parasita hospedeiro, que é bem ilustrativa, né? Então, um parasita, ele explora um nicho único, que é o seu hospedeiro. É por isso que os parasitas são tão diferentes uns dos outros. Ao se adaptar ao seu hospedeiro, que é único, né, ele vai se tornando também único, né, diferente. Né? Então, a relação parasita-hospedeiro ajuda muito a gente a explicar o que é conceito de espécie, o conceito ecológico de espécie. E a exclusão competitiva também, né, que você não consegue ter mais de uma espécie explorando o mesmo nicho. Então, se você só tem um nicho, o que vai acontecer? Vai acontecer a exclusão competitiva. Então, uma espécie vai deslocar, ou seja, um grupo de indivíduos, de populações, né? Ele vai excluir o outro grupo porque ele vai ser exclusivamente ele que vai explorar aqueles recursos daquele nicho, né? Então você tem exclusão competitiva por conta disso. Bom, é o caso então, gente. Olha aqui que a gente está falando do conceito ecológico. É o caso lá do primeiro exemplo que eu dei para vocês, do elefante, né? Então, a loxonta africana, o elefante africano, ele explora o nicho ecológico da savana, né? Áreas abertas, espaçadas, né? Enquanto o Elephas maximus, ele explora hábitats florestais, né? Então, isso aí, o caso dos elefantes é bem típico, né? Bem clássico para exemplificar o conceito ecológico de espécie. Mas se aplica também ao conceito biológico, claro, né? Bom, então, depois que a gente viu os dois conceitos, a gente deu bastante exemplo, né, como é que funciona. Vamos conversar um pouco agora sobre as barreiras de isolamento, né? Barreiras de isolamento são características, aqui, até a definição está aqui, né? Qualquer característica que evolui
nas duas espécies que as impedem de intercruzarem, né? Que as impede de intercruzarem, né? Então, esses caracteres podem ser pré ou pós-zigóticos, tá? Então é o seguinte, por que essas espécies diferentes não cruzam, não reproduzem entre si, né? Porque existem barreiras de isolamento, né? Então é isso que a gente vai ver agora, o que são as barreiras de isolamento, como é que elas funcionam, né? Então essas características estão presentes nas duas espécies que vão impedir com que elas intercruzem, né? Com que elas, na verdade, as barreiras vão impedir o que? O fluxo gênico. Elas vão interromper o fluxo gênico, tá? Bom, existem barreiras de isolamento, gente, pré-zigóticas, ou seja, antes de formar o zigoto. Então, essas barreiras vão impedir que o espermatozoide chegue até o óvulo para as espécies de reprodução sexuada, né? Vão impedir com que o espermatozoide chegue até o óvulo, né? Não formará o zigoto, tá? E depois nós vamos ver outras barreiras de isolamento que são pós-zigóticas, tá? Então vamos lá para o primeiro caso. Barreira de isolamento ecológico ou de habitat, tá? Então populações ocorrem em habitats diferentes na mesma região geral, tá? Então esse é o caso também, novamente, do elefante, né? Então você tem na mesma região geral, você tem floresta e você pode ter savanas, onde o elefante de floresta, Loxonta cyclotis, aqui, gente, ó, não vamos confundir com elefas máximos, que é o caso da Índia e da África, tá? Então vamos ser, antes da gente aprofundar nesse exemplo aqui, vamos discriminar isso. Tá? Antes eu falei de elefante, mas a gente falou do elefante africano e do elefante asiático, né? Do elefante de savana da África e do elefante florestal da Ásia, da Índia, né? Agora nós estamos falando da mesma região geral, África, onde você tem a espécie florestal da África, de orelha grande, e você tem a espécie de savana da África, de orelha grande, ok? Então, Loxonta cyclotis de floresta e Loxonta africana de savana. Então, na mesma região geral. Então, você tem lá uma savana e em certas regiões a floresta começa. Então, dentro da floresta você tem ciclotes e na savana você tem o africana, ok? Então, esse é o isolamento ecológico. Então, o Loxonta cyclotis não sai da floresta para ir para a savana reproduzir com o outro, e o Loxonta africana não entra na floresta para reproduzir com o outro também, ok? Outro exemplo aqui, gente, também de isolamento ecológico ou de habitat, né, é o carvalho, Quercus coccineia e Quercus velutinea, onde eles ocorrem na mesma, tá vendo o mapinha embaixo aí? Aqui, ó, nessa distribuição geográfica e aqui nessa distribuição geográfica, eles ocorrem na mesma área, porém, coccineia ocorre em solos encharcados, né, de pH baixo, e velutina ocorre em solos mais drenados de pH mais alto, né? Então, o ambiente é que vai definir onde vai ocorrer uma espécie e onde vai ocorrer a outra. Então, é o isolamento ecológico. Outro tipo de isolamento, gente, que nós vamos encontrar é o isolamento sazonal ou temporal, ou seja, o isolamento pelo tempo, tá? Então, por exemplo, as épocas de acasalamento ou de florescimento, no caso de plantas, ocorrem em estações diferentes. Então, as espécies ocorrem no mesmo local, mas reproduzem em épocas diferentes, tá? Aqui duas ranzinhas do gênero Synax, na verdade acho que são pererecas, né? Não são rãs, do gênero Synax, que ocorrem no Brasil e reproduzem em épocas diferentes, né? Então, Synax flavogutatus reproduz em maio e agosto, e o outro Synax, a confirmar ainda, Brienne, né, reproduz em novembro, fevereiro. Tá? Então, elas ocorrem na mesma área, mas reproduzem em épocas diferentes, é o isolamento temporal. Outro exemplo aqui de isolamento temporal é uma espécie da América do Norte, né?
Rana sylvatica e Rana pipens, tá? Então, mesma coisa, elas ocorrem nas mesmas regiões, mas reproduzem em épocas diferentes, né? Mesmo tipo de exemplo. Outro isolamento aqui, além do ecológico e do temporal, é o isolamento sexual etológico, né? A atração sexual mútua entre espécies diferentes é fraca ou ausente, ou seja, uma espécie não é atraída sexualmente pela outra, né? E vice-versa. E aqui a gente pode citar o caso dos vagalumes, né? Dos pirilampos, né? Espécie aqui, ó, Lampiris noctiluca. Então, como é que o macho atrai a fêmea? O macho atrai a fêmea piscando, né? A bioluminescência, né? O órgão de bioluminescência, ele tanto a intensidade da piscada, intensidade, quanto a frequência vão determinar a atratividade das espécies. Então, cada espécie vai produzir bioluminescência de forma diferente e uma espécie não é atraída pela outra justamente porque não reconhece esse tipo, essa intensidade e essa frequência da ação do órgão bioluminescente, né? Então, isolamento sexual. Também existe o isolamento, tudo a gente está falando do pré-zigótico, tá, gente? O isolamento mecânico, tá? Falta de correspondência física entre as genitálias. Então, esse aqui talvez seja um dos isolamentos pré-zigóticos mais fáceis da gente entender, onde os órgãos sexuais não combinam, né? Eles não se encaixam, então falta de correspondência física, tá? Então, olha aqui, ó, nas espécies da libélula zigóptera, né, dessa ordem zigóptera aqui, olha aqui, ó, um tipo de estrutura reprodutiva, outro tipo, três tipos aqui, ó, né? Então você tem a genitália de três espécies apresenta morfologia completamente diferente e não vai corresponder à genitália das fêmeas em espécies diferentes, né? Então machos e fêmeas têm a morfologia da genitália é diferente e não vai ocorrer a reprodução, né? É aquela brincadeira, né? A chave e a fechadura, não se encaixa, né? Aqui, ó, outro tipo de isolamento pré-zigótico, isolamento por polinizador. Esse aqui também é bem tranquilo da gente acompanhar, né? Ó. Plantas floríferas relacionadas podem se especializar em diferentes polinizadores, né? Então isso aqui depois vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre isso, é coevolução. Então você tem plantas que têm polinizadores exclusivos, né? Então um polinizador não vai polinizar a outra planta, a outra espécie da outra planta. Por quê? Porque ele não consegue extrair o néctar e, consequentemente, ele não vai polinizar a outra espécie, porque os polinizadores são exclusivos. Então, as partes florais de uma planta é adaptada ao seu polinizador. Então, como o polinizador é exclusivo, ocorre o isolamento por polinizadores, né? Então, aqui a gente está falando de abelhas e beija-flores, né? Nessa planta aqui, ó, Mimulus levisi e Mimulus cardinalis, tá vendo? Então, levisi é polinizada por abelhas e cardinalis é polinizada por beija-flor, tá? Então, mesmo gênero de planta isolado por polinizadores diferentes. Outro isolamento pré-zigótico ainda, no pré-zigótico existem mais tipos, tá, gente? É o isolamento gamético, né? Do gameta, né? Então, na fecundação externa, que é o caso aqui da porífera, né, das esponjas, os gametas podem não se atrair. Então, no ambiente natural, espermatozoide e óvulo não combinam, não se atraem, né? E na fecundação interna pode ter inviabilidade nos dutos, né? Então, o espermatozoide pode ficar inviável nos dutos de reprodução da fêmea, né? Então, é isolamento gamético. Isso ocorre na esponja aqui, ó, Schistospongia. E agora, gente, vamos tratar dos isolamentos pós-zigóticos. Tá? Então, isolamento reprodutivo pós-zigótico significa que ocorre a reprodução, ocorre a formação do zigoto.
tá? Então, o espermatozoide fecunda o óvulo, ocorre a formação do zigoto, tá? Então, vamos lá para o primeiro tipo de isolamento reprodutivo pós-zigótico, inviabilidade do híbrido, tá? Então, aqui um exemplo da América do Norte, daquelas mesmas ranas lá. Então, são várias espécies, Rana blairi, Rana pipens, Rana utricularia, Rana berlandieri, né? Então, elas existem sobreposição de distribuição geográfica, existem contatos de áreas de distribuição geográfica, elas reproduzem, então nessas zonas híbridas aqui, nessas zonas de contato, vai ocorrer a reprodução entre essas espécies, porém o zigoto tem viabilidade reduzida ou são inviáveis. Então ocorre a fecundação, ocorre a formação do zigoto, mas o embrião não se desenvolve ou ele nem ocorre a formação do zigoto, mas ele não se desenvolve. O embrião, a célula ovo, não se desenvolve. O segundo tipo, gente, de isolamento reprodutivo pós-zigótico é a esterilidade do híbrido. Isso aí vocês já devem ter estudado no ensino médio, né? Que o híbrido ele não reproduz, né? Então aqui, ó, o híbrido F1, então os filhos não conseguem produzir gametas funcionais de um ou de ambos os sexos, né? Então, tanto machos quanto fêmeas não conseguem produzir as células reprodutivas e não ocorre, então, o intercruzamento entre indivíduos F1, né? Que é o caso aqui ó, do cruzamento de leão, Panthera leo, com tigre, Panthera tigris. Que a gente tem o famoso ligre, né? Então, essa espécie aqui que é o que a gente fala que ele é o híbrido, né? Então aqui, ó, o híbrido, ele é estéril. Por quê? Porque ele não consegue produzir gametas funcionais. Então, um ligre, o híbrido, não vai reproduzir com o outro ligre, tá? Porque e nem vai reproduzir com os parentais. Por quê? Porque os gametas deles não são funcionais, ok? Então, essa é a famosa esterilidade do híbrido. Tá? E por último aqui, o terceiro caso e último de isolamento reprodutivo pós-zigótico é o desmoronamento do híbrido. O híbrido F2 ou os híbridos retrocruzado significa F2 cruzado com F1, né? Tem viabilidade ou fertilidade reduzida, né? Esse é o caso das variedades de arroz, né? Então, chega até F1, mas a partir de F2 começa a desmoronar, não dá certo mais a reprodução, chama desmoronamento do híbrido, ok? Bom, para finalizar, já finalizando essa aula, gente, chegando ao final, né? Ó, importante, na natureza, há espécies ou populações que estão isoladas por dois ou até 7 diferentes mecanismos ou barreiras de isolamento. Então, a gente explorou os diversos tipos de barreiras de isolamento, mas pode ter mais de um atuando simultaneamente, tá? Lembrar disso, tá? Pode ser que não seja apenas um mecanismo, mas você pode ter diversos mecanismos atuando simultaneamente, para reforçando esse isolamento reprodutivo. E para finalizar nossa aula, uma questão bem importante é o conceito de espécie críptica, tá? Que vem a ser espécie críptica. Não possuem diferenças fenotípicas importantes, mas estão isolados reprodutivamente, tá? Então, o que é uma espécie críptica? São duas ou mais espécies que você olha para elas, você coloca os indivíduos lado a lado e elas não têm caracteres fenotípicos, fenéticos importantes, assim, visíveis, que chamam a atenção para a gente falar, ó, essa aqui pertence a essa espécie e esse outro indivíduo aqui pertence a outra espécie, né? Então, quando eles são tão parecidos feneticamente, fenotipicamente, que você não consegue discriminar mesmo para os especialistas, né? A gente diz então que essa é uma espécie chamada críptica, tá? Mas ainda assim elas estão isoladas reprodutivamente, tá? O indivíduo de uma espécie não reproduz com o indivíduo da outra espécie, tá? E esse aqui é o caso, por exemplo, dessa ave da Europa, Certia, tá? Então elas ocorrem nas mesmas áreas, tá? Certia familiares e Certias brachydactyla, elas ocorrem nas mesmas áreas e estão isoladas reprodutivamente, embora são muito parecidas fenotipicamente, tá? E provavelmente, aqui eu não lembro exatamente desse caso, mas provavelmente
o canto deve ser diferente, né? Elas devem produzir cantos diferentes de atração sexual, né? E um caso bem legal aqui que eu separei para vocês é o caso das espécies crípticas dos lêmures de Madagascar, né? Então isso aqui são lêmures, é um grupo de primatas que ocorrem em Madagascar, e aqui esse grupo é uma espécie críptica, tá? Esse lêmure aqui, ó, Microcebus rufus e Microcebus murinus, tá? Olha, você olha para um e olha para outro, eles são muito parecidos, e durante muitos anos considerava-se que eram uma única espécie, tá? E aí eu estou mostrando duas, gente, mas são diversas, tá? Eu acho que deve ter 7 ou 9 espécies dessas, que elas vivem nos mesmos ambientes, em Madagascar, na ilha de Madagascar, ao leste da África, né, no Oceano Índico, e são muito parecidas, mas são espécies diferentes. Tá? Isso aqui foi descoberto através da vocalização, dos sons que elas produzem. Né? Então, olha só dessa espécie aqui, ó, o fonograma, né, a gravação da voz dele, e essa outra espécie aqui. E esses sons que eles produzem são inaudíveis para o ser humano, né? Então, somente com aparelhos de gravação, instrumentos de medição, que você consegue, então, obter esses resultados aqui, porque o ouvido humano não é capaz de separar o som de uma espécie do som da outra, né? Então, são chamadas as famosas espécies crípticas, ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é muito bacana, espero que eu tenha feito jus a ela, espero que vocês tenham gostado. Vamos seguindo nos encontros presenciais, vamos mandando e-mails para tirar dúvidas, vamos estudando o nosso capítulo do nosso livro base e vamos progredindo nos nossos conceitos de evolução, ok? Então, mais uma aula de evolução, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima!